isso são suspeitas, são mitos que existem. Então, se nós fazermos uma boa avaliação e escolhemos e selecionamos as pessoas que vão trabalhar nesse regime de trabalho, nós evitaremos essas situações que se tem, essas suspeitas, esse tipo de coisa. Ela é funcionária da empresa e deverá trabalhar e dedicar-se somente para aquela empresa. Tribuna Independente ao vivo. Eu gostaria de tirar aquela dúvida que ficou antes do intervalo, professor, com relação à família, o negócio em casa na família. Não é uma tendência, então, da mulher sair de casa e o homem retornar à casa? Pode acontecer. Nós tivemos um caso em São Paulo, onde o dono da casa, o homem da casa, ele ficou trabalhando e a mulher tinha um trabalho fora, era professora numa instituição de ensino. E criou-se um problema aí, porque acontecia em alguns momentos, em alguns dias, não eram todos, mas eram alguns dias da semana, onde ela ligava para o trabalho, do trabalho dela para ele, nas residências, e pedia para ele passar na lavanderia, apanhar o menino na escola. Então isso criou um clima, quer dizer, ela não entendia que ele estava trabalhando, ele não estava fazendo bico em casa. Porque nós temos essa pressuposição, isso é cultural. Se você está em casa, então você está numa atividade de lazer. E não é isso que nós estamos falando aqui. Porque isso já está nas nossas cabeças. Ou seja, e nós imaginamos, se nós estamos na empresa, nós estamos trabalhando. É local de trabalho. Esses dois conceitos, aliás, são paradigmas que nós estamos rompendo. Esses dois conceitos, eles estão mudando. Porque muitas vezes, o que nós estamos vendo, e existem empresas que estão fazendo isso, elas estão permitindo que seus funcionários, nesse regime de trabalho em casa, eles vão para a empresa simplesmente para bater papo com seus colegas, para evitar o isolamento, já que ele está trabalhando em casa. Então acontece isso. Então, veja como nós estamos mudando bem essas questões. Nós temos em casa, podemos estar trabalhando também. Agora, o problema da família tem que haver uma negociação, a família tem que entender que o marido, no caso da esposa, a relação esposa-marido, que ele está trabalhando. Essa é a grande questão. Tem que ser bem claro para não haver nenhum problema. Depois acaba o emprego e acaba o casamento. Paraíba, pergunta vem de Campina Grande. Rosileia Gomes Porto, saudação amiga a Campina Grande. Se a cooperativa de trabalhadores é uma solução, ele está citando para a indústria de um modo geral, ou se existe uma concorrência desleal em relação ao trabalho provocado pela Ásia. Deu para entender? Ele quer saber sobre cooperativa de trabalhadores. Nós estamos já estamos formando várias cooperativas, são alternativas para ex-funcionários de empresas, né? E essas cooperativas formadas exatamente desses profissionais, por exemplo, pode ser na área de informática, pode ser na área de vendas, e essas cooperativas voltam e prestam serviço à organização. Quer dizer, isso é um sistema que está um sistema de trabalho que está se montando, essa questão da ideia cooperativa que sempre existiu no nosso país. O que nós estamos mudando um pouco agora é em função dessas demissões que estão havendo, nós podemos aproveitar, aí essa é a grande questão, e é um fator bem favorável e positivo dessas cooperativas, é que essas cooperativas elas pegam os ex-empregados, os ex-funcionários dessas empresas e eles voltam, dentro até de um processo de terceirização, a prestar serviço para aquela organização. Só que nesse sentido, quem recebe a cooperativa e a empresa não tem os encargos sociais. Então, eu acredito que a cooperativa é uma das alternativas. O que precisamos tomar cuidado é que essas alternativas que estão surgindo, essas medidas, não sejam panaceias. Quer dizer, vai resolver todo o problema das demissões e dos desempregados. Não é isso que nós estamos propondo. Nós estamos dando soluções e cada caso é um caso que deve ser analisado em função da empresa, em função das pessoas. Voltamos a Santa Catarina, a bela e Santa Catarina de Tubarão, José da Silva, Claudiano José da Silva. Obrigado pela participação na Tribuna Independente de hoje. O tema é negócio em casa. Ele trabalha como freelance na região sul de Santa Catarina. Agora, o que ele tem observado quando ele faz as visitas, os contatos, que as indústrias não têm investido nos seus funcionários. Ele diz, pequenas, médias indústrias não têm investido nos seus funcionários. Então, a questão, qual o futuro, então, dessas empresas? Bom, a questão dos recursos humanos hoje é um capital fundamental nas empresas.
Se elas não estão investindo no pessoal e quando nós estamos sugerindo essas estratégias organizacionais que já em outros países já estão consolidadas, já têm experiências comprovadas, claro, esses outros países mais avançados têm as suas culturas, têm as suas características diferentes do nosso, somos latinos, né? Isso aí já tem algumas coisas que precisam ser verificadas, mas o que nós estamos preocupados é cada vez mais, em função da própria competitividade, em função da própria da produtividade que está se buscando nas organizações para que elas fiquem cada vez menos vulneráveis possível a essa turbulência que está acontecendo. O que está se preocupando é que os indivíduos realmente tenham qualidade de vida, que a pessoa feliz produz mais. Outro dia, surgiu num programa de televisão, para melhorar o clima interno de uma empresa, se permitiu que os seus funcionários trouxessem animais domésticos para dentro do ambiente de trabalho. E aí nós vimos gato, cachorro, papagaio, num ambiente de trabalho, numa empresa americana. Quer dizer, isso aí estava se buscando, é uma maneira de se buscar o quê? Que as pessoas ficam felizes, porque afinal de contas aquele ambiente... E porque em vez de... Aí é que está a grande questão, de levar cachorros, gatos, papagaios, passarinhos para dentro do ambiente de trabalho, não deixar que ele fique com o seu animalzinho na sua casa. Então né? Então, são coisas dessa natureza. Então, as empresas que não investirem nos seus recursos humanos, e significa isso aqui, motivá-los, deixá-los felizes, realmente elas têm a tendência de terem sérios problemas. São Paulo vem de Marília. Pergunta agora é da Maria Amélia Seixas. Saudação, um beijo carinhoso, Maria Amélia. Obrigado pela participação na Tribuna Independente. O questionamento, se é que eu entendi direito, Maria Amélia, é o seguinte. O negócio em casa vai melhorar as condições de trânsito? Vai melhorar as condições assim, de união da família? Vai proporcionar resultados indiretos à relação comercial, empresarial? Sem dúvida nenhuma, Maria Amélia. É um ponto muito importante que você colocou. Quer dizer, o benefício que nós estamos falando do trabalho ou do negócio em casa para o indivíduo, para a empresa, que nós comentamos já, a questão da produtividade, redução de custos, e para a comunidade. E quanto menos pessoas estiverem circulando, se deslocando fisicamente nos seus carros, nos seus ônibus, para o local de trabalho, nós diminuiremos a poluição, sem dúvida nenhuma, diminuiremos o estresse, diminuiremos, sem sombra de dúvida, diminuiremos o estresse causado pelos congestionamentos. E se nós pegarmos as cidades brasileiras hoje, quase todas elas têm esse problema nas horas de pico. Se nós pegarmos hoje São Paulo, hoje, exatamente nessa cidade, quantas pessoas perderam tempo se deslocando no fim do expediente para suas residências? E se elas já estivessem em casa, trabalhando dentro desse sistema, desse esquema que nós estamos falando? Então, existe, sem dúvida, nos Estados Unidos já existem estudos sobre isso, inclusive incentivos fiscais para as empresas que diminuem a quantidade de carros nos seus estacionamentos. Elas são beneficiadas pelos governos estaduais. Então, isso também pesa. E nós precisamos realmente, talvez no nosso país, em algum momento, haver essa preocupação. Não estamos fazendo os rodízios, em São Paulo nós temos rodízio. Já é um primeiro passo, mas dentro dessa concepção precisa ser vista dentro desse conjunto, dessas alternativas de trabalho flexível. A questão vem do Rio de Janeiro, do Luiz Gomes Silva, obrigado pela participação e pela questão. Ele está levantando uma dúvida aqui. Ele trabalha numa empresa. A empresa está falando, vai embora que eu te contrato para você trabalhar em casa. Ele quer saber se isso dá um negócio sério, legalmente pode funcionar ou vai ter algum tipo de complicação. Eu gostaria de explicar a situação não só do Luiz Gomes Silva, mas genericamente depois do nosso pequeno intervalo. Nós já voltamos ao vivo na Tribuna Independente. Tribuna Independente ao vivo na Rede Vida de televisão. A presença de Álvaro Melo está aberto, disponível e com muito jeito esclarecendo e informando sobre negócio em casa. A sua dúvida
o seu pedido de informação através do telefone 017-224-5556. É o que faz um carioca agora, pelo menos é da cidade maravilhosa, Luiz Gama e Silva. Muito obrigado, Luiz. Saudação sempre amiga. Gente boa do Rio de Janeiro, como a Paulinha. Saudades da Paulinha lá do Rio de Janeiro. Minha empresa vem incentivando o rompimento de contrato de trabalho em troca de uma prestação de serviço de uma empresa formada por ele, quer dizer, pessoa jurídica. Já existe jurisprudência para a situação em relação ao vínculo empregatício, já que vou exercer a mesma atividade no mesmo local, só